Fala, meus queridos, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre blockchain como ferramenta transformadora social. Recentemente a gente começou a pilotar um projeto com algumas universidades e a gente vai trazer um pouco do que a gente trouxe para essa galera universitária, para essa galera entender o que a galera já está fazendo com blockchain e que está transformando vidas no Brasil e no mundo fora. Então, sem mais delongas, meu nome é Caio Matos e bora pro que interessa. Então, galera, já aproveita, se você não segue o canal, já segue, já ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Então, aqui na tela do meu PC, já com a minha canetinha, vamos ver. Antes de entrar a fundo, né, os projetos que realmente estão fazendo coisas muito relevantes, estão ajudando, transformando diversas vidas, a gente precisa entender o ethos da blockchain, ou seja, a gente precisa entender quais são os conceitos, os fundamentos por trás da blockchain. Né? O que incentivou a criação e a utilização das principais criptomoedas. Então a gente vai passar por uma breve contextualização histórica. Isso aqui é muito legal e é algo que todos os alunos aqui da Bitcoin School Presencial sabem, que é essa história, né, de dinheiro digital e tudo mais, começou lá atrás com cypherpunks, que nada mais é do que uma comunidade. Né? Então o cypherpunk é um movimento pseudo-anarquista, em que eles prezam muito pela privacidade, pela liberdade de expressão e por diversos outros temas relacionados à não interferência do governo e dos bancos centrais, certo? Então esses caras eram programadores excepcionais, normalmente trabalhavam aí em grandes bancos, certo? E essa galera, eles tinham essa questão de que eles não aceitavam que os bancos controlassem, fossem donos do nosso dinheiro, que é o que acontece hoje. Tem até um manifesto, é o Manifesto Cypherpunk de 1993, inclusive é o ano em que eu nasci, já revelando aí a minha idade. Então, o movimento Cypherpunk é um movimento libertário, né? E esses caras estavam sempre buscando uma forma de driblar os bancos, né? Tem algo muito comum que essa galera fala, que é meio que um jargão dessa galera, que é fuck the banks, que se danem os bancos, né, para não falar um palavrão aqui. Por quê? Porque esses caras já entendiam lá de trás que a gente está sobre o domínio, não tem jeito, a gente depende dos bancos o tempo inteiro, porque a gente não consegue, de fato, fazer a custódia. Então, eles trabalharam durante muito tempo até conseguirem desenvolver algo em que, de fato, a gente pudesse ter posse, né, um ativo em que a gente pudesse ter posse. E aí, a gente teve diversos testes durante os anos, você pode ver aqui na minha tela, né, que a gente teve aí em 1983, a gente teve o eCash em 1990, o B-Money, enfim, a gente teve BitGold, enfim, diversas tentativas, mas só em 2008, Satoshi Nakamoto trouxe um documento que a gente chama de white paper explicando o que é o Bitcoin. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o Bitcoin ele nasceu dessa necessidade de justamente romper com o Estado, de romper com os mandamentos do governo, dos bancos centrais. Satoshi trouxe dentro desse documento a explicação como funcionaria e como utilizaria a blockchain para tal, beleza? Não foi Satoshi que inventou a blockchain, ela já existia, mas só com Satoshi que ela realmente começou ali a ter grande relevância. Hoje a gente tem bancos aí do mundo inteiro utilizando, né? E aí, obviamente, a gente começa cada vez mais a falar de blockchain. Muito interessante porque hoje você pode ver qualquer grande banco, a gente vê o BTG, o Itaú, o Santander, qualquer banco nacional ou internacional tem algum tipo de exposição em blockchain, tem algum tipo de investimento em blockchain, porque é uma tecnologia que possui diversas características, entre elas, algumas delas, né, auditoria em tempo real, então consigo ver o que está acontecendo ali o tempo todo, o que gera uma transparência para quem está utilizando, né? Segurança, principalmente segurança, então é um mecanismo muito seguro, né? Então se a gente olhar aqui os blocos, a gente começa a entender que as transações elas são armazenadas em blocos. E a partir de cada novo bloco, os blocos que ficaram para trás, eles não podem ser alterados. Por isso que ela tem essa característica de ser imutável, ou seja, o que já passou não muda. Então isso é muito interessante, principalmente para a segurança, para garantir que os dados não vão ser alterados. É uma rede, funciona em rede distribuída, então nós não temos um dono. Quem é o dono do Bitcoin? Nós não temos um dono, nós temos diversos donos aí espalhados pelo mundo.
E isso, claro, através de uma colaboração entre aí os mineradores. E eles são, obviamente, recompensados por isso. Eu não vou entrar a fundo o que é blockchain e todo o mecanismo por trás, que existem diversas blockchains, cada uma com parâmetros diferentes. Eu só cheguei até aqui para você entender algumas características que a blockchain pode ter e, consequentemente, o que trouxe a gente até aqui, qual foi o background por trás, né? Que vem dessa questão idealista de privacidade e de controle, né? Sobre as nossas informações, sobre os nossos dados. A gente teve em alguns momentos na história os nossos direitos violados, né? Os direitos dos cidadãos foram violados. A gente tem aí, em 1933, a ordem executiva onde todo mundo foi obrigado a devolver o que tinha em ouro, a pena de ser preso. Então, se você não devolvesse o ouro lá para o Banco Central, certo, você seria preso. Então, isso aí foi uma grave violação porque tirou o nosso direito de escolha, certo? Isso aconteceu em diversos momentos na história. A gente tem o caso aqui no Brasil muito comum, a galera conhece, que é o Plano Collor, certo? Em que foi considerado um plano muito agressivo também, em que a galera teve ali as suas contas invadidas, né? E afetou muito o nosso país. Com certeza você pode conversar com alguém, provavelmente da sua família, que de certa forma foi afetado por esse movimento. E a gente também tem, é claro, casos mais modernos, mais recentes, como a própria concentração de dados pelas Big Techs. Então, o Mark Zuckerberg, o Google, a Amazon, eles detêm muita informação, muitos dados. Então, acaba que eles conseguem manipular as informações, manipular aquilo que a gente deve ou não fazer, aquilo que a gente deve ou não comprar, porque nós somos manipulados, querendo ou não, pela grande mídia, pelas informações que circulam o tempo inteiro. Então, um ser humano comum que tem acesso ali à internet no dia a dia, tem acesso, né? É exposto a cerca de 500 até 3.000 anúncios por dia. Então, cara, é uma exposição enorme. Isso acaba influenciando a gente em diversos aspectos, certo? Então, a gente tem aí, por exemplo, essa imagem muito maneira que foi um protesto, né, no Banco Central inglês, em que dizia que imprimir dinheiro é roubar dos pobres, né? Porque isso afeta diretamente no poder de compra. Então, a gente consegue ver que 10 anos atrás, o que a gente comprava por R$100 e o que a gente compra com R$100 hoje. Então, cada ano que passa, a gente está perdendo o poder de compra. Quem mais sofre com isso, evidentemente, é a base da pirâmide, são os mais pobres, certo? Falando dessa cultura, essa cultura de colaboração, essa cultura em que a galera cripto se une, a gente viu esse movimento acontecer muito nos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, em que a gente teve uma comunidade muito forte ajudando os nossos camaradas na Ucrânia a poderem se locomover. Então, muitas pessoas estavam em zonas de conflito, não conseguiam sair porque os saques foram limitados e essa galera conseguiu auxílio através da comunidade cripto que enviou, né, criptomoedas para ajudar essa galera a sair das zonas de conflito, certo? Então, isso faz parte do movimento, isso faz parte do que é blockchain, né? O que está por trás do que veio aí, falando até de Web3, que é um compilado de tecnologias, né? Mas como ela está sendo utilizada hoje? Aí a gente chega onde a gente de fato quer chegar, que é como ela está sendo usada no dia a dia para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente tem, por exemplo, a Farmer Connect, que é uma empresa que trabalha com supply chain, ou seja, ela cuida de toda a cadeia de suprimento de diversos tipos de produto. A Farmer Connect trabalha muito com a parte de café. Então, a gente tem o produtor, o cara lá que produz o café, que está lá no campo. Da produção, tem o transporte, do transporte vai para uma área de processamento, da área de processamento vai para uma área de embalagem, da área de embalagem vai para a área de exportação, enfim, são diversos processos na cadeia produtiva. Obviamente que quem mais sofre dentro dessa cadeia produtiva, como em qualquer outro local do mundo, é quem tem menos acesso à informação. E quem tem menos acesso à informação é a pessoa que está no campo, certo? Então nós temos diversos exemplos de como essa galera começou a ser beneficiada por esse traqueamento, né? Então, o que acontece? Eu consigo ver, né, um produto
eu tenho um produto final em mãos, o café, né? Por exemplo, o café produzido em Ruanda, que é um grande exportador de café. Com café em mãos, na prateleira do supermercado, eu consigo, por exemplo, ler um QR Code e saber por onde esse café passou, né? Qual foi todo o processo, né? Desde quem colheu até quem moeu o grão, quem embalou, quem fez tudo. Então isso aí é muito interessante, porque assim a gente consegue saber, por exemplo, quais empresas não estão tratando a galera do campo devidamente, certo? Então a gente tem diversos casos no mundo e no Brasil sobre pessoas que vivem em condições análogas à escravidão. Então, através desses mecanismos, a gente consegue evitar muito disso. E a gente tem esse exemplo em Ruanda, a gente tem esse exemplo em Honduras também. Então, a gente está vendo isso se espalhar pelo mundo. E essa questão de controle de supply chain, de a gente conseguir ver todo o processo onde passou, isso é muito bom para a empresa, porque ela consegue saber se tal lote veio com algum tipo de problema, ela sabe onde foi esse tipo de problema, né? Ela sabe, por exemplo, que foi no primeiro transporte quando estava saindo da fazenda tal. Ela sabe se foi, por exemplo, na parte de grãos do local tal. Então isso é muito legal até para o controle de qualidade da galera aí que produz. E ao mesmo tempo a gente também consegue saber se essa galera está sendo tratada devidamente. Isso é muito legal, justamente porque a galera que testa produtos químicos e animais está lascada. Por quê? A partir do momento que a gente tem o mercado de cosméticos, né, em que a gente consegue e a gente tem um movimento muito forte da galera que é contra maus tratos a animais e não quer que teste produtos químicos em animais, a gente sabe, através desse traqueamento, quais empresas elas estão testando, certo? Então, isso é muito legal, isso facilita até um possível boicote, certo? Então, a gente tem empresas como a Everledger também, empresa que também trabalha com supply chain, em que ela trabalha também na parte de minério. A gente sabe que tem muita gente sendo explorada na parte de mineração, acaba auxiliando muito essa galera que fica lá, né? Ou seja, a base da pirâmide, a galera que tá lá no dia a dia, trabalhando com ouro, com esmeralda, diamante. Isso é muito importante para auxiliar essa galera. Outro exemplo muito interessante foi aqui mesmo no Brasil, em que a gente teve uma exploração enorme da galera que produzia vinho, certo? Então a galera ali de ponta acabou sendo muito prejudicada, a gente teve diversos casos de escândalo e com certeza, eu tenho certeza que você não gostaria de comprar um produto em que você sabe que as pessoas foram prejudicadas durante esse processo. Então isso aí poderia resolver e muito diversos problemas que a gente tem até no nosso país. A gente tem, por exemplo, o consórcio, né? A parceria entre a Bitfury e a Geórgia, uma província, certo? Em que a gente tinha uma galera gigante fraudando documentações e roubando terras, né? Obviamente, mais uma vez, a galera sem formação acabava ali sendo ludibriada e perdendo as suas terras. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram fazer uma parceria em que eles registrassem essas terras em blockchain. Assim, a gente teria um registro imutável, assim como a gente viu lá no início. Está registrado, já era, não tem mais como alterar. Transparente, em que as pessoas poderiam ver que aquilo realmente pertence a fulano de tal. Isso agiliza muito o processo. Esse processo de registrar um imóvel em blockchain leva menos de 3 minutos. Então, foi um grande avanço aí, né, para a Geórgia. A gente tem aí o centro de pesquisa voltado para anticorrupção, né, falando e elogiando aí, falando que funcionou, foi muito legal, funcionou, deu tudo certo. Essa investida, essa parceria entre a Geórgia e a Bitfury, certo? A gente tem ainda dentro de supply chain a parte de medicamentos e de comida, né? Então a gente tem ONGs internacionais utilizando blockchain. Por quê? A partir do momento que eu estou doando para uma ONG que às vezes tem sede em diversos países e tem polos na África, na Índia, no Brasil, enfim, é muito difícil eu ter certeza de que esse dinheiro está indo para um destino correto. Mas, através da blockchain, eu sei exatamente qual caminho esse dinheiro está percorrendo. E uma vez que eu tenho esse registro lá, ninguém consegue ir lá alterar e fazer uma possível fraude. Isso é muito legal, porque isso evita muita corrupção, certo? Então, já está sendo usado por grandes órgãos, grandes empresas, grandes instituições no mundo inteiro. Outro exemplo muito legal é a Tala. Então,
ela está democratizando o mercado de empréstimo para países como México, Filipinas, Quênia, Índia. E é muito legal, porque eles utilizam mecanismos muito interessantes para viabilizar esses empréstimos. Então, eles ajudam muitas pessoas. Se você entrar no site, você vai ver que tem padeiro, né? Tem pedreiro, tem uma galera que tinha um projeto, sabia fazer, eles só não tinham como financiar esse projeto, né? E por não ter banco, fica mais difícil ainda. Pô, eu não tenho banco, como que eu vou fazer, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm nem documento, certo? E você nem precisa ter banco para você pegar um empréstimo, por exemplo, utilizando a ferramenta da Tala, certo? Eles utilizam os próprios dados do seu celular, as informações, né, que você tem da sua conta para viabilizar um possível empréstimo. Então, é muito maneiro esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro e, obviamente, também está acontecendo no Brasil, certo? A gente tem esse exemplo aqui muito interessante, né? Aqui é um vídeo, você consegue visualizar esse vídeo dentro do nosso Instagram oficial, o @bitcoinscooficial, em que é um movimento, certo? É um centro mantido pela comunidade Bitcoin, em que eles ensinam a galera a trabalhar com Bitcoin, a utilizar o Bitcoin, e também ensinam a galera a comprar, vender, né? Eles têm um centrozinho comercial ali, onde a galera consegue comprar ali seus mantimentos através do Bitcoin. Isso é muito importante para muitos países, principalmente por conta da flutuação do dinheiro. A gente vê a galera falando assim, cara, Bitcoin é um problema porque o valor flutua muito, né? Então tem uma volatilidade muito grande. Mas se a gente comparar com países como a Venezuela, se a gente comparar o câmbio, cara, o Bitcoin não é nada volátil, né? Comparado com esse tipo de ativo. Então, muitas pessoas estão utilizando o Bitcoin para fugir da inflação, né? Isso é muito interessante. E no Brasil, o movimento também está acontecendo e está sendo muito legal. A gente tem aí o projeto Educar Mais, né, no Complexo do Chapadão, em uma favela do Rio de Janeiro. Já tem uma parceria com a Polygon, né, e possui uma tech house onde a galera aprende, né, diversos conceitos de informática, sobre o Web3, blockchain. Isso é muito legal, isso está acontecendo aqui, certo? A gente tem a Borderless Money, que é um projeto interessantíssimo, eu conheci há pouco tempo. Eles têm uma parceria com a Educar Mais, né, e eles financiam também diversos projetos utilizando a tecnologia NFT, certo? Então, dá só uma olhada, né, em uma coleção que a galera da comunidade do Complexo do Chapadão criou, né, de acordo com a própria identidade da comunidade, para vender e essa grana ser devolvida ali, ser utilizada em prol da própria comunidade. Então, é utilizando a tecnologia aí para realmente transformar as vidas locais. Então, muito legal essa arte criada pela própria galera da comunidade, diz muito sobre a cultura local, né? Representa muito bem o que é. Fora toda essa questão, a gente também tem a parte científica, projetos incríveis nascendo, como a própria The Science, projeto sensacional para pesquisadores, viabilizando um processo ali muito interessante. Então, a gente hoje tem muito pouco incentivo, né, a estudos científicos, a parte científica em si no Brasil. E através de projetos descentralizados como a The Science, você consegue ter ali, você consegue publicar a sua matéria, você consegue ter ajuda de diversas pessoas ali, você consegue publicar o seu artigo. Isso é muito interessante, viabiliza um caminho em que muitos pesquisadores não tinham antes, certo? E você tem ajuda, auxílio de diversas pessoas que estão ali fazendo a curadoria do seu trabalho de forma colaborativa e descentralizada. É basicamente isso. Eu trouxe apenas alguns dos projetos que já existem, mas existem os projetos no mundo inteiro. Existe a própria Nouns, que é um projeto incrível, onde a gente recebeu aqui um dos representantes da Nouns, que é o JT, que trouxe pra gente um podcast, né? A profundidade da Nouns, o que eles estão fazendo no esporte, né? Na cultura. E, cara, é sensacional o que a galera tá fazendo. Então, a blockchain tem realmente, de fato, um poder transformador incrível na sociedade. Lembrando que a tecnologia ela é apenas um meio para chegar ao fim, né? E nesse caso é o fim social. E para chegar a esse fim de forma segura, de forma descentralizada, de forma transparente, a gente tá vendo aí a galera no mundo inteiro utilizando a blockchain. Então, se você ficou com qualquer dúvida sobre isso, tem um projeto interessante, quer comunicar esse projeto com a gente, quer algum tipo de ajuda também, pode falar com a gente, manda mensagem aqui, manda mensagem através das nossas redes sociais, que a gente vai ficar
muito feliz em poder ajudar também. Se você ainda não se inscreveu até aqui, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum tipo de informação. A gente aqui é muito conhecido pelo nosso cafezinho, então eu já faço convite. A gente fica no Shopping Downtown, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Vem tomar um café com a gente. Então, a gente trabalha o horário comercial, convencional, então a gente recebe muita gente aqui. Hoje nós somos um hub de negócios, então a gente faz muita conexão. Então, se você tem qualquer tipo de projeto ou não tem, você quer começar a entender, vem aqui, a gente está de portas abertas, vai receber você com muita satisfação. Então, muito obrigado pela audiência, nós nos vemos no próximo vídeo.